Ao nosso repórter Misael Mainete. Afinal, o presidente da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, afirmou que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, vai ser ouvido pelos parlamentares da comissão nos próximos dias. Misael, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde a você. Seus destaques, por favor. Exatamente, Mauro Cid escreveu isso numa rede social. Muito boa tarde para você, Daniel, e a todos que acompanham o Fast News. O presidente da CPI, que é o deputado Arthur Maia, do União Brasil, da Bahia, ele que também aí é presidente da CPI e deputado, ele disse que o tenente-coronel Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, do PL, vai ser ouvido tanto na condição de testemunha quanto na condição de investigado. Já vou explicar por que isso é importante. Nas redes sociais, Arthur Maia escreveu o seguinte: informamos que o depoente comparecerá como investigado referente aos fatos em que exista acusação contra ele e como testemunha nos demais. A gente está falando dos atos do dia 8, essa CPI que investiga o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília. A definição foi necessária por uma ordem da ministra Carmen Lúcia do STF. Cid entrou com pedido de habeas corpus. A relatora da comissão, que é a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendia que ele fosse ouvido como testemunha, porque ela disse o seguinte: primeiro, ele seria ouvido e, se necessário, a investigação aconteceria. As pessoas que são investigadas têm o direito ao silêncio em CPI. Por isso, a informação é relevante, é muito importante. Como ele vai ser ouvido tanto quanto testemunha, como quanto investigado, ele vai ter direito ao silêncio. E o que acontece? Essa decisão, ela não é aí um direito irrestrito, ou melhor, ela pode mudar. Por quê? O que aconteceu recentemente? Na sessão da última quinta-feira, na CPI também, de 8 de janeiro, Jorge Washington de Oliveira Souza, ele foi preso pela tentativa de atentado no aeroporto de Brasília, invocou o direito de permanecer em silêncio para quase todas as perguntas. Só que Arthur Maia recuperou uma decisão do STF para fazer com que ele respondesse pelo menos as perguntas que não o incriminariam. Então, isso pode acontecer com o Mauro Cid também. Como ele está na condição de investigado, eles podem aí recuperar essa decisão para ele não conseguir permanecer em silêncio e responder algumas perguntas. Agora vamos lembrar aí mais sobre Mauro Cid, perdão. Ele está preso desde 3 de maio, depois de ser alvo de uma operação da PF, da Polícia Federal, que investiga a inserção de dados falsos em carteiras de vacinação contra a Covid-19. Durante essa investigação, a Polícia Federal encontrou no celular do ex-ajudante de Bolsonaro ordens de uma minuta de decreto de garantia de lei e de ordem. A medida só pode ser assinada pelo presidente da República e determina a atuação das Forças Armadas em operações militares para casos de perturbação de ordem pública. Também foram encontradas mensagens que indicam estudos para um golpe de Estado. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro foi um dos principais aí alvos de requerimentos de convocações na CPI de 8 de janeiro. Quando a CPI é aberta, acontece a primeira sessão de requerimentos, né? E ele foi o alvo aí, foi chamado por vários parlamentares. O colegiado aprovou a convocação dele no dia 13 de junho e 2 dias depois a defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus. Portanto, na CPI de 8 de janeiro, ele vai ser ouvido como testemunha e também na condição de investigado, podendo não conseguir o direito do silêncio. A gente vai acompanhar. Daniel. Tá certo. Misael Mainete trazendo as últimas informações da CPMI do dia 8 de janeiro, que receberá o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Misael. Obrigado.